penso, logo existo, e eu fico vendo as notícias por aí, fico vendo os rumos que vai tomando o nosso mundo, essa guerra de inteligências artificiais, fico vendo os comentários de vocês também, e fico com vontade de voltar aqui para filosofar com vocês, que acredito que também pensam, logo existem, né? E conforme a gente vai entrando nessa era da inteligência artificial para todo lado, só se fala de outra coisa na obra. A gente está agora nessa guerra fria, né? Todo mundo, essas empresas todas brigando para ver quem desenvolve a inteligência artificial mais fodona. E vira e mexe, volta o debate sobre a possibilidade dos computadores eventualmente desenvolverem consciência. Vem se tornando cada vez mais frequente e corriqueiro esse debate. Muita gente fala o que quer, né? Ninguém sabe muito bem aonde isso vai dar. Não que eu saiba, né? Eu não sei absolutamente nada. Nem de informática e muito menos de neurociência. Mas eu sempre achei engraçado essa comparação que a gente tem o costume de fazer, eu também faço, de comparar o cérebro humano a um computador. E eu acho que é natural isso, né? Eu acho que mesmo em outras épocas, a gente sempre teve essa tendência de tentar explicar o corpo humano em termos mecânicos, pelo menos desde a Revolução Industrial, pelo menos a gente faz isso, né? A gente sempre usa ali como base a tecnologia mais avançada que a gente tem no momento para tentar explicar o corpo humano e, em especial, o cérebro humano. E aí, lógico, como os computadores são os aparelhos mais sofisticados da nossa época, me parece natural que a gente tente explicar o corpo humano e a mente humana em termos de computador, em termos informáticos, né? Ainda que não faça muito sentido de vez em quando. Mas assim, é muito intuitivo mesmo de se imaginar, né? Imaginar o cérebro como se fosse o hardware e a consciência como se fosse o software. Como se a consciência fosse um programa rodando no cérebro. O problema é que no caso dos computadores, os programas não se instalam sozinhos, tá ligado? Aparentemente não existe a menor possibilidade de você fabricar um Intel i9 e ele já sair com o Windows 11 instalado. Você abre ali o forno ali, tira o Intel i9 e ele já sai com o Windows 11 instalado. Aparentemente isso nunca vai acontecer, né? O Windows não emerge do processador. Ele não brota naturalmente. Ele depende da instalação consciente de um ser humano. Aí, lógico, né? Assim, a gente poderia imaginar que Deus instalou a consciência no nosso cérebro, né? Do mesmo jeito que você instalou o Zap no celular do seu tio, Deus instalou a consciência no teu cérebro. Pode ser que seja. Pode ser. Esse vídeo aqui não cabe aqui discutir se é isso ou não. Eu realmente não tenho como argumentar contra isso. Pode ser que seja isso. Eu não sei. Mas se a gente partir dessa premissa, aí o vídeo também acaba aqui também, porque aí não tem muito o que discutir a respeito disso, né? Foi Deus que colocou e já era, né? Mas se a gente imaginar que a consciência é o resultado de um processo evolutivo de milhões de anos, por exemplo, que ela tenha se desenvolvido aos poucos até alcançar o estágio atual, que ela emerja do funcionamento do cérebro, a consciência como uma propriedade do cérebro e não como um programa desenvolvido em paralelo ao cérebro. Aí a coisa fica diferente, né? Aí a coisa fica completamente diferente, porque a noção de imaginar a consciência como se fosse um processo separado do corpo, ela não é nem um pouco nova. Descartes fazia isso o tempo todo, ele desenvolve até o dualismo, né? Para separar a substância da consciência e a substância do corpo. Mas muito antes isso já existe. Lá na Grécia Antiga, 500 anos antes de Cristo, Aristóteles já separava o intelecto humano em duas partes. A parte passiva e a parte ativa. A parte passiva do intelecto, para Aristóteles, era responsável por interpretar as informações recebidas pelos órgãos do sentido. Os seus olhos, eles captam as formas e as cores do mundo, e o seu intelecto passivo atribui significado para essas formas e para essas cores. Uma árvore, um cachorro, uma casa. O intelecto passivo, ele dá significado para os estímulos recebidos a partir dos nossos órgãos do sentido. Por isso Aristóteles argumentava que o intelecto passivo ele morre junto com o corpo. Tá ligado? Porque se você não tem nada para enxergar, se você não tem nada para escutar, se você não tem nada para sentir,
o seu intelecto passivo não tem nada para significar, não tem nada para interpretar. Então ele morre, ele acaba. Ele é perecível, assim como o resto do corpo. Entende? É uma noção que se aproxima um pouco, dadas as devidas proporções, da noção muito mais moderna da fenomenologia do Husserl, né? Que entende que a consciência é sempre a consciência de algo, né? A consciência sempre estaria atuando sobre alguma coisa, direcionada a alguma coisa. Ela não é um processo em si mesma. Você só consegue ter consciência daquilo que você percebe, daquilo que você experiencia. A noção do intelecto passivo do Aristóteles vai mais ou menos nessa direção. Só que, além da parte passiva, o Aristóteles também imagina a existência de uma parte ativa do intelecto humano. A parte ativa do intelecto não se limita a interpretar, ela abstrai, ela atua, né? Por isso que ela é ativa, ela não está lá só recebendo informações, ela também age. Ela torna inteligíveis os conceitos universais, que nem a ideia de eternidade, a ideia de infinito, a matemática mesmo, a ideia de Deus mesmo. Deus é um conceito universal. E aí assim, né? Eu não sou nenhum especialista em Aristóteles, longe de mim, mas pelo que eu entendo, apesar dele não ter deixado explícito que a parte ativa do intelecto existe de forma independente do corpo, isso fica meio que subentendido quando ele diz que a parte passiva depende dos órgãos do sentido, mas a parte ativa não. A parte ativa não depende dos órgãos do sentido. Então assim, você não consegue ter consciência imagética se você não enxerga. Lógico, né? Uma pessoa que nasceu sem enxergar, naturalmente não vai pensar em termos de imagens. Ela vai pensar em termos de sons, em termos de cheiro, de sensações outras que não as produzidas pela visão. Lógico. Isso é uma coisa que perguntam muito, inclusive. Perguntam muito para as pessoas que nasceram sem enxergar, né? Com o que elas sonham. Como são os sonhos de uma pessoa que nunca enxergou? Essas pessoas sonham com outras coisas, né? Com cheiros, com sons, com sabores, com o tato. Mas, naturalmente, elas não sonham com imagens. Claro, né? Agora, mesmo sem nunca ter enxergado na vida, uma pessoa consegue abstrair a noção de eternidade tão bem quanto alguém que enxerga, entende? Ela consegue resolver problemas matemáticos tão bem quanto alguém que enxerga. Ela consegue entender a noção de Deus tão bem quanto alguém que enxerga, porque a abstração, segundo essa visão do Aristóteles, não depende de nenhum órgão do sentido. Então, ainda que você não enxergasse, ainda que você não sentisse cheiro, ainda que você não escutasse, ainda que você não sentisse gosto, não tivesse tato, ainda assim você conseguiria calcular quanto que é 2 mais 2 na sua cabeça. Porque essa faculdade, segundo Aristóteles, não depende de nenhum órgão do sentido. O Aristóteles baseava todos esses argumentos, todo o sistema filosófico do Aristóteles é baseado nas observações que ele fazia. Ele dissecava ali os corpos e aí ele ia identificando, né? Beleza, esse aqui é o órgão responsável pela visão, esse aqui é o órgão responsável pelo olfato, pela audição, mas ele nunca encontrou em corpo nenhum o órgão responsável pela abstração. Por isso, Aristóteles chega na conclusão, por fim, de que o princípio ativo do intelecto não tem base material. Tá ligado? E se ele não tem base material, diferente da parte passiva, ele provavelmente não morre junto com o corpo. Entende? E é justamente daí que se origina a noção de alma imortal no cristianismo. Tomás de Aquino, lá na Idade Média, traduz essa noção de intelecto ativo do Aristóteles para a noção de alma racional, que é a alma imortal dos seres humanos. Aliás, é por isso que na filosofia do Tomás de Aquino se acredita que os outros animais não têm alma imortal, os outros animais não vão para o céu, não vão para o paraíso, porque os outros animais teriam só a parte passiva do intelecto, que é a que depende dos órgãos do sentido, então ela morre junto com o corpo, entende? Na filosofia do Tomás de Aquino, a alma dos animais morre junto com o corpo, eles não têm a parte ativa, que seria supostamente a imortal. O problema é que eu falei, né, o Aristóteles ele baseava todos esses argumentos dele nas observações que ele fazia, né? Só que, lógico, né, na época de Aristóteles, ele não tinha as mesmas ferramentas, os mesmos métodos de observação que a gente tem hoje.
Então, acabou que na parte biológica, na parte natural da coisa, ele errou quase tudo, tá ligado? Aristóteles errou um monte de coisa na parte biológica. Ele acreditava, por exemplo, que a função do cérebro era resfriar o sangue. Ele tratava o cérebro como se fosse um órgão secundário, tá ligado? Um órgão meio que sem importância, assim. E, aliás, talvez seja por isso, justamente, que ele não encontrou na anatomia humana um órgão que fosse responsável pela capacidade de abstração. Ele encontrou, né? Ele viu o órgão, estava ali o órgão, mas ele errou na função do bagulho. Ele subestimou o cérebro, né? Ele achou que o cérebro tinha uma função diferente. Ele não relacionou o cérebro com o intelecto. E hoje a gente já está cansado de saber que o cérebro é o principal órgão relacionado à inteligência, à percepção e, provavelmente, à consciência. O fato é que, pro bem ou pro mal, essa interpretação e todas as outras do Aristóteles influenciaram todo o pensamento ocidental, até hoje, mesmo que indiretamente. Né? Lógico, alguns séculos depois de Aristóteles, logo se descobriu as relações do cérebro com a inteligência, com a mente. Mas, depois disso, Tomás de Aquino ainda renasce, ressuscita Aristóteles ali, e a partir daí o pensamento de Aristóteles passa a pautar toda a cultura ocidental de forma que está impregnado no nosso senso comum. Aristóteles é, de longe, o pensador mais influente do Ocidente. Todo o senso comum ocidental é extremamente pautado pela filosofia, pelo pensamento de Aristóteles, mesmo que indiretamente, mesmo que você não saiba nem quem é o cara. Aqui na Ásia, a coisa já tomou um outro rumo desde o começo. Os antigos hindus, os pensadores hindus, os indianos, lá para 800 anos antes de Cristo, eles já estavam relacionando o cérebro à memória, ao pensamento, à percepção. Até hoje em dia ainda tem muitas culturas aqui na Ásia, principalmente as que são influenciadas pelo hinduísmo, pelo budismo, que são as religiões de origem indiana, que as pessoas nessas culturas elas entendem que o ser humano tem 6 órgãos do sentido ao invés de 5. Porque a mente também é considerada um órgão do sentido, assim como a visão e a audição. Tá ligado? Da mesma forma que os olhos percebem as formas e as cores e produzem o que a gente entende como sendo a visão, o cérebro percebe as ideias, percebe os pensamentos e produz o que a gente entende como sendo a mente. Tem um aforismo bastante conhecido no Zen. Inclusive eu já falei essa frase em vários outros vídeos, eu acho, que diz assim, né, que acreditar que os pensamentos se formam dentro da cabeça é como acreditar que os sons se formam dentro do ouvido. Porque se entende, desde o começo, que da mesma forma que não é possível enxergar sem os olhos, ou de escutar sem os ouvidos, também não é possível pensar sem o cérebro. Já se entende desde o começo que existe uma base material no pensamento. Tá ligado? Lógico, nessas religiões, tudo é colocado de forma extremamente simbólica, né? Sem rigor nenhum. Aliás, todos os estudos do Aristóteles lá, né, que ele fazia, as observações que ele fazia eram muito mais rigorosas do que as observações aqui das filosofias aqui do Oriente, aparentemente. Tá ligado? Aparentemente, Aristóteles era bastante rigoroso com os métodos dele. O problema é que ele interpretou mal os sinais ali, né? Ele subestimou a função do cérebro, porque hoje em dia a gente já tem bastantes evidências, né, de que a consciência provavelmente está relacionada à atividade dos neurônios no córtex pré-frontal do cérebro. O córtex pré-frontal é a parte do cérebro que administra as funções que a gente geralmente considera as mais importantes do cérebro. Quando a gente pensa nas funções do cérebro, a gente geralmente está pensando nas funções do córtex pré-frontal especificamente. Pensamento complexo, personalidade, tomada de decisão, né? Por isso que essa parte do cérebro provavelmente é a que está mais relacionada ao processo da consciência. Consciência pode significar um monte de coisa, né? Quando eu falo de consciência aqui nesse vídeo, eu estou me referindo especificamente à capacidade de se identificar como um sujeito pensante. Quando você sabe que pensa, tá ligado? Penso, logo existo. Eu sou, eu tomo decisões. Eu planejo antes de agir. A consciência nesse contexto está relacionada à experiência do eu enquanto uma entidade que antecede o próprio corpo. O eu que antecede o próprio corpo.
É difícil dizer com certeza se outros animais experienciam algo parecido com isso, né? O que parece evidente, parece bastante seguro afirmar, é que se eles experienciam algo parecido com isso, não é tão forte quanto na gente. Tá ligado? É muito fácil da gente humanizar os outros animais e atribuir a eles consciência, quando na verdade o que acontece é o contrário. É o contrário. A gente se identifica muitas vezes com o comportamento dos outros animais, mas não porque eles são conscientes como a gente, e sim porque a gente não é tão consciente quanto a gente imagina, ou quanto a gente gostaria. Tá ligado? A função dos neurônios, de forma ridiculamente ignorante, afinal eu não sou porra nenhuma, não sei absolutamente nada sobre isso, mas de forma completamente básica, né, a função dos neurônios é processar e transmitir informações. Processar e transmitir informações. O nosso cérebro está o tempo todo mapeando os estímulos internos e externos recebidos pelo resto do corpo, principalmente pelos órgãos sensoriais. E aí, a partir dessas informações que ele recebe, ele envia instruções em resposta a esses estímulos, dependendo das necessidades que os neurônios identificam ali no corpo. Os neurônios, eles recebem sinais das células sensoriais, processam esses sinais, transmitem impulsos elétricos em resposta a esses sinais, comunicam-se entre si, os neurônios, e liberam, por fim, os neurotransmissores, quando necessário, para estabilizar o organismo, dependendo da situação. Tá ligado? Toda essa atividade é inconsciente. Inconsciente. Você não escolhe tremer quando você sente frio, você não escolhe suar quando você sente calor, você não escolhe gritar quando você se assusta, você não escolhe rir quando você vê algo engraçado, você não escolhe chorar quando você vê algo triste. Você não precisa de consciência para fazer nada disso, para sentir nada disso. É tudo mecânico, automático. É químico e elétrico. É tudo químico e elétrico. Quase todos os outros animais, pelo menos os mais complexos, os que possuem um sistema nervoso central, também apresentam esses processos em algum nível. O cachorrinho também se assusta, também chora, também demonstra alegria, também demonstra tristeza. Mas, assim como a gente, ele não precisa de consciência para fazer nada disso. Aliás, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quando você já tem consciência de que você vai tomar um susto, você não se assusta. Quando você já conhece a piada, você não acha graça. Entende? Todas essas sensações que a gente compartilha com os outros animais não tem nada a ver com consciência. Nada a ver com consciência. Até o girassol, que é uma planta, que nem cérebro tem, ele gira em direção ao sol para absorver o calor com mais facilidade. Não existe consciência nenhuma nisso. Né? É um processo puramente químico. As substâncias químicas ali do miolo do girassol são atraídas pelo calor do sol e ele se movimenta em direção a ele, que nem um ímã. Né? Não existe vida no ímã, não existe consciência no ímã. Ele só se une porque são as leis da física, as leis da química, ou seja lá o que for. Entende? A consciência ocorre depois disso. Depois do susto, quando você se olha no espelho e diz para você mesmo: eu me assustei. Eu, e não outra coisa. Isso é consciência. Isso é consciência. E que nem eu falei, né? A gente não sabe até que ponto outros animais possuem esse discernimento. O que a gente pode afirmar com certeza é que, se é que possuem, não é tão forte quanto na gente. E a razão pela qual isso acontece com a gente, e a gente não tem certeza absoluta disso ainda, mas provavelmente está relacionado à quantidade de neurônios presentes no nosso córtex pré-frontal. Os elefantes têm um cérebro gigantesco, inclusive eles são um dos animais mais inteligentes da natureza, né? E vocês sabem que os elefantes eles têm mais neurônios no cérebro do que a gente. Sabia disso? O cérebro do elefante tem mais neurônios do que o cérebro humano. Só que a gente tem muito mais neurônios no córtex pré-frontal do que qualquer bicho da natureza do planeta Terra. Qualquer bicho. Então, por mais que os elefantes tenham mais neurônios no número total, a gente tem mais no córtex pré-frontal. E isso nos leva à noção de que, provavelmente, a consciência é um processo que emerge da atividade de uma determinada quantidade de neurônios no córtex pré-frontal do cérebro. Porque, olha só, né, que nem eu falei, a função dos neurônios, de forma bastante ignorante, é processar e transmitir informações.
É mapear o corpo humano e reagir caso algo esteja fora do normal. Tudo isso inconscientemente. A partir do momento em que você tem uma quantidade tão grande, mas tão grande de neurônios no córtex pré-frontal, bilhões e bilhões deles, mapeando as condições internas e externas do corpo, e ainda assim sobram outros bilhões de neurônios que não tem mais o que mapear, o que começa a acontecer? O que começa a acontecer? O que esses neurônios que sobram começam a fazer? Eles começam a mapear a própria atividade. Aparentemente, a gente tem uma quantidade tão extraordinária de neurônios no córtex pré-frontal que quando não tem mais nada para ser mapeado, eles passam a mapear o próprio mapeamento. Eles começam a fazer uma análise da própria análise que eles fazem. O problema é que esse é um processo diferente de todos os outros, vocês entendem isso? Porque o neurônio ele só faz isso, ele só mapeia. Então tudo que ele pode fazer é mapear o mapeamento, não, entende? É mecânico ainda assim, mas ao mesmo tempo é uma mecânica diferente. Porque para mapear o ambiente e o organismo, os neurônios eles contam com as informações que são recebidas pelos outros órgãos. Né? Existe um diálogo linear, entende? A informação viaja de um ponto para outro de forma linear. Da pele para o cérebro, dos olhos para o cérebro e assim por diante. Agora, quando o cérebro passa a se autoanalisar, aí acaba a linearidade. É um processo recursivo, retroativo. É o cérebro se debruçando sobre o próprio cérebro. Igual uma massa de pão, que você abre e depois estica por cima dela própria, e depois abre de novo e estica por cima dela própria outra vez. Tá ligado? É que nem quando você quer observar os seus próprios olhos. O que você precisa fazer quando você quer olhar para os seus próprios olhos? Você precisa se olhar no espelho. Você precisa projetar a sua imagem no espelho para conseguir, por meio do teu aparelho ocular, analisar visualmente o seu próprio aparelho ocular. Entende? Aparentemente, o excedente de neurônios que a gente tem no nosso córtex pré-frontal, quando eles passam a analisar a atividade dos próprios neurônios, eles se projetam para fora. É como se eles estivessem se olhando no espelho para conseguir se autoanalisar. Até esse momento, o nosso cérebro só percebia as informações transmitidas pelos olhos, percebia as informações transmitidas pelos ouvidos. Só que a partir de uma determinada quantidade de neurônios, ele passa a perceber que percebe todas essas coisas. E é só a partir desse momento que surge a noção de eu. O eu só surge quando os neurônios se projetam para fora para identificar finalmente, aquilo ali sou eu. Sou eu trabalhando ali. Assim como quando você se olha no espelho e fala, aquele ali sou eu. Entende? Por isso, é completamente natural, intuitivo, que a gente tenha a impressão de que a consciência não está dentro do corpo. Porque ela se projeta para fora para poder se reconhecer e se autoanalisar. Aliás, é por isso que no budismo e também em algumas correntes da psicanálise, que nem na psicanálise do Jung, por exemplo, se argumenta que nós não somos a nossa consciência. Nós não somos a nossa consciência, porque a nossa consciência é só um aspecto bastante particular da nossa psique. Um aspecto que se reconhece e que se assume como eu. O meu ego. Mas que está muito longe de ser a minha totalidade. Né? A consciência é só o excedente de neurônios que, não tendo mais o que analisar, passa a se reconhecer enquanto analista. Curiosamente, se é que é assim mesmo que se dá o processo da consciência, né, que a gente ainda não tem certeza de nada, mas se for, é um processo muito parecido com o que a gente parece ter, porque a gente também não tem certeza absoluta ainda, na mecânica quântica, né, onde o pesquisador, quando interage com o sistema, se torna parte do sistema. É um ponto da natureza em que a fronteira entre o analista e o analisado fica borrada. A análise está contida na própria análise, é recursivo, é retroativo, é cíclico, é não linear. E é justamente daí que surge a percepção do infinito, que o Aristóteles já tinha sacado lá atrás, os universais, a matemática. Porque quando a análise recai sobre a própria análise, sempre fica faltando um pedacinho, que é a própria análise que está sendo analisada. E aí você cai numa recursão infinita. Entende? Que nem quando você bota um espelho de frente para o outro e forma aquele túnel infinito no reflexo. Tá ligado?
Aparentemente, é nesse processo que reside a consciência. Mas enfim, voltando à questão do início do vídeo, tomando como premissa esse modelo de consciência, onde os neurônios passam a analisar o seu próprio processo de análise e para isso se projetam para fora como se fossem algo diferente do corpo. A gente não tem certeza se é isso, mas é uma hipótese bastante estudada na neurociência para tentar entender como se dá a consciência, né? Seria possível que uma inteligência artificial eventualmente desenvolvesse essa capacidade? Será que é possível que a gente vá aprimorando o bicho até que em determinado momento ele adquira a capacidade plástica de projetar a si próprio enquanto um eu? Será que um dia ele vai perceber que percebe? Parece pouco provável. Para mim, pelo menos, parece pouco provável. Ou, no mínimo, a gente ainda está muito, muito distante disso. Porque, olha só, né? A gente poderia imaginar, por exemplo, num planeta distante, rochoso, que depois de bilhões e bilhões de anos de chuva ácida, um tequinho de silício que se desprendeu ali de uma rocha, assumiu naturalmente, por conta ali da erosão e de outros processos ali, assumiu a forma de um Intel i9 de 24 núcleos. Tá ligado? Igual que tem dentro do seu PC aí. Pá, formou ali naturalmente. E aí, esse Intel i9 ficou ali boiando numa sopa eletrizante ali, por mais alguns bilhões de anos, até que, um dia, as descargas elétricas, numa chance de 1 em 1 quinquilhão, produziram no Intel i9 a sequência exata de estímulos equivalente ao código-fonte do Windows 11. Já pensou? Já pensou? O bagulho se instala sozinho. As chances de algo assim acontecer são ridiculamente baixas, para não dizer impossíveis, né? E aqui a gente está falando só de um processador e um sistema operacional, que não é nem o computador inteiro, quem dirá uma inteligência artificial. O que eu quero dizer é que, provavelmente, existe muito mais chance da gente encontrar outras civilizações humanas do que um Intel i9 de 24 núcleos com Windows 11 instalado que se formou sozinho em outro planeta. Tá ligado? A chance da gente achar outro ser humano é maior do que achar um negócio desse. Talvez a gente esteja desenvolvendo cada vez mais a nossa tecnologia para perceber, no fim, que biologicamente já é a maneira mais eficiente de se produzir a consciência. Mas essa é só a minha brisa e eu não sei de porra nenhuma. Inclusive, desculpa aí se falei alguma merda. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Espero que tenham gostado. E é isso aí, rapaziada. Um abraço, beijos e até a próxima. Tchau.